porque eu costumo falar que a categoria sub-17, na base, ela, a nível físico, ela é mais complexa, pelo fato de trabalhar duas idades, né? 16, 17 anos. E, às vezes, tem atleta de 15 anos ainda, aqueles que são do último quartil, então são garotos que demoram a ter esse processo de maturação. Então, tem que ter um controle muito, muito, muito minucioso ali na hora de saber inserir as cargas, com quem e como, porque quando eu tenho que preparar o atleta que vai chegar no sub-20, já com as vias energéticas bem consolidadas, porque já é uma categoria que está próximo do profissional, o cara já tem que estar basicamente consolidado, e atletas que estão vindo de uma categoria que ainda não tem tanta exigência, que eu tenho que poder gerar adaptações. Então, eu acredito que a preparação física na base é muito mais complexa do que no profissional. Porque no profissional, eu só tenho que otimizar aquilo que o atleta tem de melhor, porque até pelo o calendário que é aqui no Brasil, independente que seja time de primeira ou segunda divisão, o calendário aqui é curto. Então, o processo de preparação física é apenas estabilizar a demanda física, porque não dá para poder corrigir, consertar, tentar ali fazer algo a mais. Então, essa experiência que eu tive até hoje, eu entendo que a base ela é muito mais complexa. E, infelizmente, às vezes, ela está sendo negligenciada. Por quê? Porque é muito importante o garoto iniciar lá com 11, 12 anos um processo de formação, não só porque hoje no futebol fala muito de formação técnica, mas a formação física também ela é importante, ela tem que ser inserida no contexto. Para que o menino chegue ali no sub-14 já com demandas coordenativas bem consolidadas, para que ele chegue no sub-15 com uma qualidade de força bem determinada, para que ele chegue no sub-17 com a via metabólica mais consolidada e chega um atleta forte e resistente no sub-20. E isso, às vezes, a gente, até dentro de clubes organizados, clubes com ideias metodológicas, não consegue estabilizar esse processo. O preparador físico fica atento a tudo. Qualquer coisa ali, você tem que ver, às vezes, uma fisionomia do jogador, você já tem que entender o que ele está sentindo. E esse é o segredo, principal segredo do controle de carga. Se você não tem essas demandas tecnológicas, tem que ser no olho mesmo, não tem jeito. E funciona. Para quem está comprometido ao trabalho, funciona, sim. Eu particularmente, eu gosto de trabalhar com a periodização ondulatória. Então, eu gosto de determinados dias da semana, né? Claro que demanda ser semana aberta ou fechada, se vai ter jogo ou não, com picos de estímulo. Então, para que eu tenha esse controle nessa periodização, nesse morfociclo ondulatório, o treino o planejamento do treinador ele tem que caminhar junto comigo. Né? Eu costumo falar assim, conversar com alguns preparadores, que eles falam assim, não, eu tenho que fazer de acordo com o treinador. Não é que eu já falo o contrário, porque senão o treinador ele tem que caminhar junto com a preparação física. A gente não vai definir o treino dele, ele vai dar o treino que ele quiser, conceitualmente. Mas como ele vai treinar, isso a gente que tem que falar. Porque eu, como gestor de carga, eu tenho a obrigação de falar com ele que demanda, que via energética é necessário para tal dia. Então, é por isso que tem que ter essa integração bem consolidada e o preparador físico tem que entender do jogo também, ele tem que entender do processo, da parte tática, da técnica, porque dentro desse entendimento ele consegue também auxiliar o treinador nos próprios exercícios. Porque quem condiciona o atleta de futebol não é o preparador físico, é o treinador. Porque o atleta ele fica mais tempo com o treinador do que com o preparador físico. Então, o maior volume é com o treinador. Então, como que eu que preparo ele fisicamente se ele fica mais tempo com o treinador? Numa sessão de treino de 90 minutos, o máximo que ele fica com o preparador físico ali é 40 minutos. 30, 40 minutos, então o maior tempo é com o treinador. Então, se eu direcionar o treinador como treinar fisicamente, a nível de espaço, tempo e pausa, fica perfeito. E é o que o preparador físico, dentro da periodização tática, ele é isso. Ele tem um papel de gestor, ele controla ali as cargas, as demandas
física, de volume, de intensidade, de densidade, junto com a demanda tática do modelo de jogo. Então, como eu trabalhei com muitos treinadores, né, com essa ideia, eu até utilizo como uma caderneta assim, de cabeceira, que eu gosto de entregar para os treinadores sempre na pré-temporada. Eu deixo eu costumo montar um gráfico, né, de pré-temporada, de quais as demandas, quais vias energéticas a cada dia ser trabalhada, ali a intensidade que ela vai ser alcançada. Deixo um pouco definida ali o volume de treino do dia e dentro daquilo eu coloco qual via energética está sendo trabalhada e dentro dessa ideia eu montei também uma tabela com a quantidade de atletas dentro de uma e o espaço para cada quantidade de atletas, de acordo com a demanda física. Então, se eu tenho um exemplo, se o meu treinador vai fazer lá um 3x3, aí tem mais ou menos sugerido lá, que com a demanda, se eu quero pegar mais uma demanda física, eu vou, nesse 3x3, eu vou trabalhar a 20 metros de profundidade com 12 de largura. Eu facilito o trabalho dele na montagem do treino. Eu deixo isso um pouco, não é engessado, mas um pouco definido para facilitar o trabalho dele, para não ter erro, né, na hora de montar, na hora que vê, o campo ficou pequeno, ficou grande, aumenta, diminui. Isso já facilita muito a vida dele. Quando eu estou com um treinador assim, que já tem esse entendimento, é muito mais fácil. Muito mais fácil, porque aí, ao invés de eu ter que ficar preocupado com a demanda física da hora, porque eu sei que está bem controlada, através do tempo e do espaço, eu estou ajudando ele a corrigir uma demanda tática, uma demanda técnica. Então, é mais uma pessoa inserida com o objetivo principal do jogo dentro do treino. Eu posso ser o responsável pelo controle da carga, eu posso ser o responsável pela gestão da carga, mas eu não posso também ser altivo a ponto de pensar que eu que mando. O treinador, ele é o chefe da comissão, né? Independente de qualquer coisa. Eu tenho que ter sabedoria, né? Sabedoria, ter conhecimento teórico, conhecimento prático para poder convencê-lo. Meu primeiro papel, meu primeiro objetivo vai ser convencê-lo. Mostrá-lo que, dessa maneira, todos os objetivos dele, eu vou facilitar alcançar fisicamente que os atletas dele executem de forma ótima as demandas técnico-táticas. Mas se ele não adequar, infelizmente eu tenho que tentar ali conduzir e segurar de uma forma mais analítica, né? Trabalho de um exemplo, um estímulo de velocidade. É interessante, eu gosto de falar com os meus treinadores, falar assim, o dia que for uma demanda alática, né? A via energética alática, eu gosto de inserir o trabalho de velocidade. É interessante a gente fazer trabalho de transições, seja transição defensiva, ofensiva, ou as duas ao mesmo tempo, mas é um espaço maior, com muito deslocamento, muita mudança de direção, aceleração e velocidade de 20, 30 metros. Então, o papel do preparador físico, mais hoje, daqui uns tempos, né, um futuro breve, é mais saber lidar com o treinador, mais saber gerir esse momento aí com o treinador através dos estímulos, né, através das demandas e dos resultados que a fisiologia vai dar. Então, eu acredito que, primeiramente, entender a parte tática do jogo, parte técnica. Obviamente, né, tem que estar estruturado na questão física e saber associar as duas coisas.